Vamos falar sobre o dinheiro? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu demorei 5 anos para aprender, né, e entender mais, que é justamente sobre o dinheiro, né. Eu vou trazer mais vídeos sobre finanças, né, que tô devendo, eu falei bem vagamente sobre finanças, vida pessoal, tudo mais. Mas para começar, eu queria já começar com um entendimento bem importante sobre o que é o dinheiro, né. Que a gente, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo todo, o ser humano endeusa, né, o dinheiro. Então, a pessoa que tem mais dinheiro, por consequência, né, ela é mais bem-sucedida. Sendo que, na verdade, não tem relação. Não há uma relação entre sucesso e dinheiro. A não ser que você esteja falando de sucesso financeiro. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu demorei, cara, mais de 5 anos, tá? Eu falo 5 anos, mas porque é o tempo que eu empreendo sozinho, né? Sem depender de alguém acima, vamos dizer assim, para empreender. E o que eu aprendi nesse tempo foi justamente isso que eu vou falar agora. O dinheiro é importante, sim. Uma empresa precisa de dinheiro. A base do capitalismo é o lucro, mas ele não é o mais importante. E como que foi, né, esse aprendizado? Quando foi em dia 6 de janeiro de 2022, foi um dia que eu tava lá com a Júlia, minha esposa, que era minha namorada, né? Recém-namorada ainda. E a gente tava conversando sobre dinheiro mesmo, justamente, né? Eu falei pra ela que quando eu ganhasse R$ 6.000, eu tinha um plano, eu escrevi o plano no papel. Inclusive, se você ainda não tem, recomendo. É muito bom pra te dar um norte, né? Uma direção. E eu coloquei no papel que quando eu tivesse R$ 6.000, eu ia estar feliz. E eu tinha esse plano todinho, como que eu ia conquistar esses R$ 6.000, né? Então, eu simplesmente coloquei no papel e falei pra ela. E eu acho que aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar em cima disso, claro. Mas me deu uma luz muito grande, né? Então, foi muito bom. Recomendo que você faça. E aí, o que que eu descobri? Que, na verdade, quando eu ganhei os R$ 6.000, né, pela primeira vez, não faz não é tão recente assim, já faz o que uns 2 anos, pelo menos, que é 2026, 24 já estava ganhando isso, né? Que é esse valor, esse dinheiro, né? Essa quantidade de dinheiro, é isso que me chamou a atenção, porque para o padrão que eu tinha de vida em 2022, quando eu ganhasse R$ 6.000, eu seria muito bem sucedido. Porém, conforme a gente vai crescendo, vai evoluindo na vida, vai aprendendo e vivenciando novas experiências, a gente percebe que não, na verdade, se você não parar de crescer o seu custo, consequentemente você vai ter que ganhar mais e mais e mais. Isso é um grande perigo, né, dentro da sociedade, porque às vezes as pessoas não sabem a hora de parar. Não pensam qual quantia é o suficiente, né? E aí, assim, não que eu estava errado, tá, em fazer aquilo que eu fiz. Não estava nem um pouco errado, tá? Por isso que eu falo pra você fazer também. Mas a noção que eu tinha, né, a visão que eu tinha sobre o dinheiro naquela época, ela era menor, ela era limitada. E o que eu percebi conforme o tempo foi passando? Eu percebi que quanto mais você ganha, consequentemente, mais condições de gastar você tem. E pode ser que, se você não tiver um controle financeiro, que você gaste mais, que você tenha um estilo de vida que aquele padrão, né, que aquele salário, vamos usar essa palavra, vai te permitir. Pois bem, e foi o que exatamente aconteceu na época. Eu acho que o meu custo de vida, eu morava com a minha mãe, se eu não me engano, não era R$ 1.500 que eu gastava, tá? Ajudava alguma coisinha ou outra, mas bem pouco em casa e a coisa assim, sair, né? Passear, às vezes, gasolina, enfim. Então, sei lá, 1.500. Então, pô, para quem gasta 1.500 e ganha 6.000, seria guardar por mês 4.500, né? Imagina se você conseguisse guardar 4.500. Mas não é assim que acontece, porque a gente vai evoluindo, vai crescendo, a gente vai tendo mais despesas. Às vezes você vai ter que pôr o filho na escola particular, né? Se quiser dar uma boa educação, vai ter que ter um plano de saúde, vai ter que, né, enfim, arrumar coisas na sua vida que você não colocou nessa conta inicial. Então, a gente às vezes comete esse erro, mas é bom, tá? Você fazer, como eu disse.
e refazer conforme for necessário, assim como eu tive que refazer várias vezes. Então, pessoal, esse é o primeiro assunto que eu quero falar sobre dinheiro, porque a gente não sabe a hora de parar. É a famosa corrida dos ratos. Qual corrida dos ratos? É aquela que a gente trabalha para conquistar alguma coisa, quando conquista a gente já trabalha de novo para conquistar outra coisa, e é um ciclo infinito do trabalho, né? É um ciclo onde a gente nunca mais deixa de trabalhar, porque se a gente parar de trabalhar, lógico, isso é real para a maioria das pessoas, 98% das pessoas do mundo, né? Não pode parar de trabalhar, senão começa a passar necessidade mesmo. Mas até os ricos, tá? Até quem tem dinheiro, se para de trabalhar, às vezes passa necessidade porque não abaixa o estilo de vida. E o que eu aprendi? O grande segredo, né, dessa sabedoria é você ter um controle financeiro. É você aprender a viver com pouco. Isso é uma sabedoria muito antiga, né? Eu gosto bastante da filosofia do estoicismo, né? Mas mesmo nas religiões, como Jesus Cristo, por exemplo, né? Ele poderia ter tudo, não escolheu não ter, né? Porque essas coisas, de fato, a gente precisa do dinheiro até certo ponto. Depois disso é luxo, é status, né? São coisas que, se você analisar, talvez você não queria ter, né? Então, isso é uma coisa interessante de a gente começar a pensar sobre o dinheiro, que é realmente qual é o necessário, né? A quantia necessária. Que quantia é essa? Se você pudesse escrever um número e falar, não, essa aqui é a minha quantia hoje, né? Você conseguiria se você ganhasse isso hoje, você conseguiria viver e manter o seu padrão de vida? Então, se sim, esse que é o caminho, né? O problema é que eu fiz isso muito cedo, né? E aí, quando eu comecei a pagar aluguel e fazer outras coisas, enfim, a gente vê que essa não é a realidade, né? Os 6.000 reais já vira pouco, tá? Esse que é o ponto. E para você é a mesma coisa. Talvez você tenha hoje um padrão de vida que, se você ganhar 6.000, você ia falar, nossa, eu tô muito bem. Mas aí, quando você ganha 6.000, você fala, não, na verdade não, porque as responsabilidades também aumentam. Muitas vezes ganhar mais significa ter cargos mais importantes ou assumir mais responsabilidades no seu negócio, que por consequência talvez você precise de ajudantes, né? E vai ter que pagar essas pessoas. Talvez você precise de uma babá para ajudar a criar os seus filhos, né? Ou seja, mais custo. Enfim, o custo ele sempre vai estar aí, tá, gente? Então, para começar a falar um pouquinho mais sobre, né, essa questão de dinheiro, que é um tema bem delicado, inclusive, né? O brasileiro endeusa demais o dinheiro, né? O rico endeusa muito dinheiro, porque é o que dá o estilo de vida dele, e o pobre, que não tem, endeusa mais ainda, porque é uma coisa que ele não tem acesso nenhum, então ele não sabe, né, o que é o valor do dinheiro. E depois que eu ganhei, né, uma certa quantia de dinheiro, que a gente percebe que não, na verdade, se você ganha 6, 10, 15, 20, 30 mil, a sua vida não muda drasticamente. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas acham que, não, quando eu ganhar mais, eu vou ser mais feliz, eu vou estar melhor na vida. Até certo ponto, tá? Até certo ponto. Porque depois de um certo ponto, o dinheiro ele não satisfaz mais suas necessidades. Por exemplo, se você passar fome, ganhar mais vai te resolver um problemão. Se você tem dívidas, vai te resolver um problemão. Mas depois de certo ponto ali, você não precisa ganhar mais. Não tem por que você, a não ser que você queira viver uma vida de luxo. A não ser que você queira mostrar para os outros que você é bem-sucedido. Aí é um outro assunto, né? Que é uma coisa que o brasileiro adora, né? A cultura da ostentação, né? Pois muito bem. O que eu tiro de conclusão, né, desse vídeo aqui? Que, primeiro, saiba o quanto você quer ganhar para que essa certa quantidade sustente o seu estilo de vida com pouco. Com pouco, tá? Não pense que. Se você pensa assim, ah, não, eu quero ser rico porque eu quero ter uma Porsche, uma Lamborghini, quero ter um carrão do ano, quero ter uma casa enorme, eu acho que você está enriquecendo pelos motivos errados. E eu falo por mim, tá? Por muito tempo eu quis ganhar mais e ganhar mais e ganhar mais para sustentar esse estilo de vida, e você vai perceber que esse estilo de vida vai te sugar ainda mais. Por quê? Você vai ter que ganhar mais para pagar esse estilo de vida e ganhar mais ainda para sustentar esse estilo de vida, tá? Porque assim, você acha que quem anda de Porsche vai na pastelaria da esquina? Vai no boteco ali comer uma porção? Não.
Você entendeu? Então, uma coisa puxa a outra. Você acha que quem anda de Porsche quer andar com um relógio de R$ 100? Você acha que quem anda de Porsche quer andar com um sapato de 150? Às vezes falso? Uma roupinha básica? Não. Essa é a grande questão. Você entendeu? Então, uma coisa puxa um estilo que você almeja, vai puxar um estilo de vida que talvez você não sustente no longo prazo. Por isso, principalmente no Brasil, que tudo é muito caro, né? Você ter um imóvel no Brasil hoje é o sonho de uma pessoa, cara. É o sonho de vida de alguém é ter uma casa. Isso pra mim nossa, é tão cruel, sabe? A pessoa trabalhar a vida toda pra conseguir um dinheiro, metade vai pro banco, ou mais da metade, porque são 35 anos pagando esse imóvel, né? Então, vocês pararam pra pensar? Então a gente, cara, vamos pisar na realidade, né? Encarar essa realidade que a gente vive, pra entender que às vezes a gente ganhar os 6.000, tá bom, né? E eu falo por mim, tá? Por que que naquela época ganhar 6.000 estava bom? Justamente pelo que eu já contei antes. Mas hoje não tá, mas tudo bem. Mas qual que é o valor então? Porque agora eu tenho uma noção maior da realidade, né? Eu vivo a realidade. Então, qual é esse valor atualizado? Não vai ser tão distante disso, entendeu? E para você é a mesma coisa. Portanto, qual é esse valor? Eu faço essa pergunta para você. E aí, a partir daí, você vai trabalhar para conquistar esse valor e vai ter que aprender a respirar, a pausar, entendeu? Porque assim, se você ganhar mais do que isso, ótimo. Mas se você ganhar isso, também já tá ótimo. Deu para entender? Essa é a grande questão. Então, dependendo da quantidade do número que você colocar aí, vai te sugar muitas coisas que talvez você não perceba no momento. Vai te sugar tempo com a sua família, com a sua mãe, com seu pai. Daqui a pouco, eles não vão mais estar aqui, né? Vai te sugar tempo com a sua esposa, com seus filhos. Você pode perder grande parte desse processo todo, porque esse estilo de vida que você está almejando, que te consome horas, te consome tempo e dinheiro, muitas vezes, porque às vezes ter um negócio é você estar investindo ali no seu negócio. Talvez esse estilo de vida nem era o que você queria, mas você achou que era, né, pela cultura que a gente tem. Então, para pensar um pouco, né? Eu gosto muito do estoicismo por conta disso, que é uma filosofia que ela faz a gente olhar para a nossa realidade e também aprender a aceitar essa realidade, né? Não só é, claro que às vezes é sofrível a gente aceitar a nossa realidade, é uma coisa que dói, mas é a realidade, né? E tem coisas que a gente não consegue mudar. Não tô desencorajando aqui ninguém, né? Mas tem coisas, por exemplo, qual a chance de eu ser rico um dia? Eu acho que eu diria uns 30% de eu ser rico. O que que é ser rico? É uma pessoa que não precisa mais trabalhar, tá? É uma pessoa. Porque luxo, o pobre também consegue, né? Ele passa no cartão, tá? O iPhone dá pra passar no cartão, né? O carro, você ainda parcela lá, vai pagando. A casa, você pode morar de aluguel numa casona, pode sustentar um salário aí de 15.000. Você pode ter um estilo de vida caro, né? Aqui no Brasil. Porém, não é isso que é ser rico pra mim. Então, ser rico é você não precisar mais trabalhar e nem se preocupar com nada, com o seu trabalho, né? E eu percebo que essa quantia, pra mim, tá bem distante, né? Como todo mundo diz, né? É mais fácil, eu não sou, mas é mais fácil um milionário. Ele tá mais próximo do mendigo do que do bilionário, né? A gente não tem essa noção. Portanto, gente, é por isso que eu digo, a gente tem que continuar na nossa luta, não é fácil, e muitas vezes a gente tem que aceitar a realidade e aprender a viver com pouco. Quando a gente aceita e vive com pouco, olha que aula de finanças, né? Se você aprende a gerir o pouco, você vai aprender a gerir o muito também, tá? E o contrário não é verdade, porque se você gere muito, quando você tem que gerir pouco, você não dá conta, o seu estilo de vida não dá conta, tá? Então, vamos levar isso aí de reflexão, né, para nossa semana, para a gente começar aí a fazer esse, esse assunto, né, de finanças. Vamos começar a levar isso daí.
E deixa aí nos comentários, né, o que que você pensa sobre dinheiro, o que que você acha, se eu estou alinhado com o seu pensamento ou não, tá? E a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Por enquanto, qual é esse número, né, que para você seria o suficiente e aprenda a viver com esse número. Para de querer mais e mais, essa ganância aí maluca, que vai te transformar num escravo da sua própria existência, tá? Então, é isso, para começar o assunto de finanças aí, ó, bem legal. Então não se esqueça de fazer todas aquelas coisas, né, que eu sempre peço. Deixa o like, comenta aí, inscreve no canal e tudo mais para ajudar a gente aí sempre a desenvolver o nosso conteúdo, crescer dentro da plataforma. No mais é isso, um forte abraço, falou e tchau!